Vamos orar mais uma vez e depois iremos para a meditação. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos deu de podermos te louvar. E agora, ó Pai, de poder meditar na Tua Palavra. Pedimos, Senhor Deus, um coração quebrantado, humilde e submisso à Tua Palavra, para que possamos aprender e obedecer, para que o Senhor seja honrado e glorificado por meio das nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos fazendo estudos sobre homens fortes, um estudo baseado nesse livro, tem por título Homens Fortes. É uma série de estudos que é voltado para a família, não somente uma mensagem para os homens. Como nós vimos o título, Homens Fortes, nós pensamos que é uma mensagem somente voltada para os homens, mas não. Ele vai trazer conselhos para os homens, ensinando como os homens de Deus, os homens que entregaram suas vidas a Cristo, devem dirigir o seu lar, mas também, dentro do estudo, nós acabamos falando sobre a responsabilidade da mulher, dos filhos e por aí vai, certo? Então já fizemos alguns estudos baseados nesse tema e vamos dar continuidade. No primeiro capítulo ainda, estamos estudando sobre a importância da liderança espiritual. E aí nós estamos estudando 4 motivos, por que nós devemos entender e aprender sobre a liderança espiritual. Por que esse assunto é importante? E aí observamos 4 pontos, Estamos observando. Nós estamos no segundo ponto, que fala que a importância da liderança espiritual é o efeito multiplicar. Nós falamos um pouco sobre isso já no domingo passado. Alguém lembra? O que significa esse efeito multiplicar? Isso, é isso mesmo. O efeito multiplicar é quando o homem de Deus, ele brilha a luz de Cristo, ele é o líder do seu lar, ele vai fazer com que a igreja seja abençoada e também a sociedade, o meio em que ele vive. Isso é o efeito multiplicar. Ao homem de Deus ser fiel a Deus e ser o líder espiritual do seu lar, ele vai conseguir contagiar tanto a igreja como a sociedade, como o mundo lá fora. Por quê? Porque a igreja vai observar que aquele irmão realmente é o líder do seu lar, que esse lar é um lar harmônico, é um lar que vive segundo a vontade de Deus, e lá fora a sociedade também vai observar isso, que esse lar é um lar dirigido pelo Espírito Santo. E aí eu pergunto, de quem é a responsabilidade de colocar a família nos trilhos de Deus? O homem. Por quê? Porque ele é o cabeça, ele é o líder. Quem foi que fez do homem o líder do lar? Foi Deus, foi Deus. Então, o homem é o cabeça da mulher. Nós lemos isso em Efésios capítulo 5, que o homem é o cabeça da mulher. Ele é, a partir do momento que ele casou, ele é o cabeça. Se ele vai ser um bom cabeça ou não, aí já é entre ele e Deus. Mas no momento em que o homem casa, ele se torna o cabeça da mulher. Ele se torna o líder da sua casa. E aí ele deve desenvolver bem esse papel. Vou fazer uma pergunta. Daquelas, Por que nós temos famílias hoje fracas? Por quê? Já dá para saber, Porque nós temos homens fracos. Homens fracos. É por isso que nós temos hoje famílias fracas. E o pior é quando é dentro da igreja. Por que nós temos famílias na igreja fracas? Famílias que não se envolvem com as coisas de Deus. Porque temos homens fracos. Homens que não se envolvem nas coisas de Deus. Às vezes nós vemos trabalhos na igreja que quem se envolve são só as mulheres. Cadê os homens da igreja? Cadê os crentes da igreja? Os homens crentes da igreja? Aí às vezes os homens, não tem tempo não, esse negócio de igreja é coisa de mulher, gente? Estou muito ocupado com o meu trabalho. E aí nós temos famílias fracas, temos igrejas
fracas e temos uma sociedade fraca. Por quê? Porque nós temos homens fracos. Porque se o homem é o líder do lar, o homem é quem tem que trazer a base para a família. O homem é quem tem que fortalecer a família. O homem é quem tem que fazer com que a família dele seja uma família forte. Quando eu falo família forte, irmãos, não é uma família com muitos bens materiais e riquezas desse mundo, não. Nós estamos falando para crentes, para homens de Deus. Então nós queremos, quando eu falo nós queremos, é porque é o que nós que ensinamos a palavra de Deus queremos. Por quê? Porque é o que Deus quer, é que homens sejam fortes espiritualmente falando e que eles fortaleçam a sua família. E assim a família seja forte em Deus, seja uma família ativa na igreja, seja uma família que busque fazer a vontade do Senhor. Mas para que isso aconteça, a família precisa ver o exemplo. De quem? Do pastor, né? Não. Do pastor não. Do cabeça do lar. Porque o pastor, as irmãs só vêem no final de semana, né? E as irmãs não vivem com o pastor, não. Então não tem como as irmãs serem orientadas no dia a dia pelo pastor, como deve viver a sua vida espiritual, não. As irmãs vão aprender com os maridos como viver a vida espiritual. Os maridos é que devem ensinar as mulheres como servir a Deus. Sabia disso? Aí às vezes o marido, não, o pastor que ensina, né? O pastor tem que ensinar a mulher dele como servir a Deus. E tem que instruir a igreja como os homens devem ensinar suas mulheres a servir a Deus. Mostrar para os homens que eles são o cabeça e eles devem desenvolver bem esse papel. Então, na introdução já quero deixar isso bem claro, né? Por que temos famílias fracas? Por que temos igrejas às vezes fracas? Porque temos homens fracos. Homens que não assumem o seu papel de líder, de cabeça do lar, e aí acabam deixando a família sem servir a Deus. E aí deixam de colher as bênçãos de Deus para as suas vidas. E eu vou recapitular, né? Nós fazemos essa advertência para quais maridos? Os crentes ou os descrentes? Os crentes, porque o marido incrédulo, ele não vai saber dirigir a sua família no caminho espiritual. Ele não tem o Espírito Santo. Então como é que ele vai dirigir a sua família de forma espiritual? Então a mulher crente que tem marido descrente, ela não pode esperar que o marido descrente dela vá orientar ela como servir a Deus. Não pode. Então ela tem que dar o exemplo. Como é que a mulher ganha o marido para Cristo? Já aprenderam? É pregando o evangelho para ele? Não, é sem uma palavra. É pelo procedimento. É pelo testemunho. É assim que a mulher crente ganha o marido descrente para Cristo. É sem uma palavra. É só vivendo a vida cristã, mostrando para ele como é que se serve a Deus. A Bíblia é quem ensina essa receita. Então, se a mulher quer ganhar o marido para Cristo, não vá confrontar ele, não vá dizer que vá pregar o evangelho para ele, não. Não vá. Vá viver a vida cristã com Deus. Viva uma vida exemplar com Deus, que o marido vai ser tocado. Porque foi Deus que disse que tinha que ser assim. Então ele vai abençoar. Então temos que estar bastante atentos, né? Porque se nós não fizermos a vontade do Senhor, então vai ser muito complicado. Você quer influenciar a sua igreja e sua cidade para o Senhor Jesus Cristo? Homens, tal influência começa com homens mentalmente fortes e espirituais, cuja liderança se reproduz numa família forte. Famílias fortes formam as bases de uma boa igreja. Por fim, sua cidade inteira sentirá a força espiritual de tão fiel igreja. Mateus capítulo 5, versículo 14, diz o seguinte: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Então, se você, homem, que entregou a vida a Cristo, é um filho de Deus, se você entregou a vida a Cristo, você é um filho de Deus, então você é luz. A Bíblia diz, vós sois a luz do mundo. Não pode se esconder. Você não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Se você está firmado na rocha que é Cristo, você tem que brilhar. Então você tem que brilhar onde primeiro?
Na sua casa. É na sua casa. Mostrando para a mulher, para a sua esposa, como se deve servir a Deus. Como se deve brilhar no mundo. Começa em casa. E a família vai sendo contagiada. E aí toda a família passa a brilhar a luz de Cristo. Mas começa em casa. Vós sois a luz do mundo. O efeito multiplicar também pode se mover em outra direção. Um pai ditador ou um pai mole é, de maneira geral, um peso morto que atravanca o progresso espiritual de um lar. Às vezes nós pensamos que o homem líder do lar é aquele ditador, né? Bate a mão na mesa, olha, aqui quem manda sou eu, e acabou a história. Não é assim, não. Tem que ser a liderança com amor. Jesus foi o maior exemplo, né, de como ser um líder. Ele agiu da forma como precisava agir em cada momento. Quando ele precisou fazer um chicote e botar o povo para correr, ele fez, foi. Mas quando ele precisou pedir perdão ao Senhor pelos que estavam crucificando ele também fez, foi. Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Então tem que agir com justiça e misericórdia. E aí quem vai nos ensinar a ter esse equilíbrio? Jesus Cristo. Ele é o nosso maior exemplo. Então os homens devem se espelhar em Cristo para aprender a ser o líder do seu lar. Então não é ser um ditador e nem ser mole. Tem um equilíbrio. Famílias fracas, por sua vez, atrofiam os músculos da igreja. Igrejas aleijadas acabam desgastando a cultura ao invés de promoverem seu bem. Sua falha como cristão literalmente contribui para o prejuízo espiritual de sua cidade. Por conseguinte, sua liderança espiritual é importante por causa da influência que causa nos outros, para o bem ou para o mal. Homens, vocês estão observando como a nossa responsabilidade é grande? Às vezes, as mulheres querem assumir a liderança do lar, não é? Não querem ser lideradas, porque hoje nós vivemos num mundo independente, que a mulher trabalha fora, a mulher ganha seu dinheiro, então ela é independente, ela tem que mandar na casa porque ela ganha mais dinheiro que o marido. Mulheres, cuidado, porque a responsabilidade não é fácil. Vocês estão vendo aqui? Eu vou ler de novo. Sua falha, homem líder do lar, como cristão, literalmente contribui para o prejuízo espiritual de sua cidade. Nossa falha como líder do lar, líder espiritual, vai trazer prejuízo não só para a igreja, mas para a cidade. E aí a mulher quer assumir essa responsabilidade para si? Tem certeza que você quer isso? Tem certeza? A responsabilidade é grande. Você vai estar querendo trazer para si uma responsabilidade que Deus não lhe deu. E aí você vai acabar sofrendo muito com isso. Então ajude o seu marido a ser o líder espiritual do seu lar, se ele já é convertido. Se ele não é convertido, irmão, o que é que eu faço? Nenhuma palavra. Dê um testemunho de cristão. E mostre para ele como é que se é um crente. Teve uma certa vez que um rapaz disse para mim, né? Rapaz, tem a meia dúzia de crente que presta, o resto não vale nada, né? E eu disse, mas por que tu não faz o seguinte? Tu não se converte e vai ensinar os crentes como é que se deve ser crente? Já que tu sabe, né? Ele também, tua viola não sabe, né? Um dia desse ele me abordou de novo e disse, ei, rapaz, mas esse negócio aí, cada igreja tem interpretação diferente das coisas. Um diz que tem que fazer assim, outro diz que tem que fazer não sei o que, né? Não vou nem citar o que era o assunto, porque aí, às vezes alguém pode se escandalizar. Aí, depois que ele falou, eu disse assim para ele, e qual é a sua interpretação da Bíblia? Aí, rapaz, na minha é nenhuma, que eu não leio mesmo, né? Pô, então procure ler as Escrituras e aprender de Deus para que você tenha a sua interpretação. Você não pode ficar no que os outros dizem, né? Um disse isso, outro disse aquilo, então se você não está vendo concordância, procure ler as Escrituras e forme suas doutrinas. Acusar, irmãos, é muito fácil.
As pessoas chegam e dizem: oh, o crente está fazendo errado, a igreja ali prega errado, a outra faz não sei o quê. E você faz o quê? Às vezes a pessoa não quer assumir a responsabilidade de se converter e ser um crente fiel. Eu vou mostrar para esses crentes como é que se é um crente. Não quer, mas quer acusar. Que o crente não presta, que o crente faz isso de errado, que o outro faz aquilo que não presta. Ah, essas religiões não prestam não, porque a gente só vê os religiosos fazendo as coisas erradas. Por que você não se torna um religioso e ensina eles como é que se faz? Parar para pensar nisso? Mas não quer. Quer acusar, né? Quer acusar. É igual aquela frase, né? Falar de mim é fácil, difícil é ser eu. É fácil falar das pessoas, mas às vezes nós não queremos assumir a responsabilidade. Como líder do lar, irmãos, nós temos que aprender a fazer isso, a assumir as responsabilidades. A responsabilidade do homem crente, casado, é ser o líder espiritual do seu lar. Dar um bom testemunho, primeiro dentro de casa, para a esposa, os filhos, e depois igreja e sociedade. E a mulher que tem marido descrente, deu testemunho para o marido, como é que se deve ser crente, que ele vai ser contagiado pelo Evangelho. Em terceiro lugar, por que é importante a liderança espiritual? Ele vem falando: a ausência de liderança por parte do marido é a preocupação número 1 de muitas mulheres cristãs. Qual é, vou fazer outra pergunta, qual é a mulher cristã que se preocupa com a liderança espiritual do seu marido, que quer que o marido seja o líder espiritual do lar? Duas opções: é a mulher espiritual ou a mulher que não é espiritual? Entenderam a pergunta? Não ficou complicado? A mulher que quer que o marido seja o líder espiritual do lar é a mulher espiritual ou a não espiritual? É a espiritual. Então preste atenção. Se você está orando a Deus para que o seu marido seja o líder espiritual do seu lar, você está no caminho certo. Agora, se você está dizendo: olha, eu tenho mais capacidade do que o meu marido para liderar o meu lar, aí você está errada, redondamente errada. Esse comportamento não é de Deus. Deus não aprova isso. Deus aprova a mulher que quer ser liderada pelo marido. Por quê? Porque ela se acha inferior ao marido? Não. Deus não fez a mulher inferior ao homem, não. Ela quer ser liderada pelo marido porque essa é a vontade de quem? De Deus. E a mulher espiritual, ela quer estar dentro da vontade de Deus, por isso que ela quer ser liderada pelo marido. Não é sinônimo de humilhação, irmãs, ser liderada pelo marido, não. É sinônimo de honra, que o seu marido vai aprender a desenvolver a liderança, a proteção, o cuidado com o lar. Às vezes o marido até se desestimula, porque ele não quer, ele tenta liderar, mas ele vê que a mulher não quer ser liderada. Aí às vezes ele desanima. Existe uma frase, que eu não estou lembrado quem foi que disse, mas não é de autoria minha, que diz o seguinte: não existe liderança sem submissão. Não existe liderança sem submissão. O marido quer liderar o lar, mas a mulher não é submissa, e ele vai fazer o quê? Os filhos a gente sabe o que é que faz, né? Quando não quer obedecer, a gente faz o quê? Disciplina. Mas e a mulher, você vai disciplinar? Você vai dar uma surra na mulher? Não vai, não serve para a cadeia. E está errado, que Deus não aprova isso também não. Além de ir para a cadeia, ainda vai ser disciplinado por Deus. A gente não pode bater na mulher. A gente só pode orientar, conversar, mostrar biblicamente como se deve fazer. É o que a gente pode fazer. Então, ao nosso alcance é isso. Mas se a mulher não quer ser liderada pelo marido, você vai fazer o quê? Nada. Aí você vai ter que orar a Deus e continuar tentando. Orientando. Ah, a mulher não quer ouvir, aí é problema dela, mas eu vou orar a Deus, pedir a Deus sabedoria, como liderar o meu lar, e vou orientando. Se ela quer ser submissa ou não, aí já não é comigo, né? Não é comigo. Eu tenho que procurar fazer a minha parte, que é estudar as Escrituras, ter comunhão com Deus, para que Deus me dê sabedoria como liderar o meu lar, e aí eu vou orientando. Se a mulher quiser ser submissa, bom para ela, que ela vai estar dentro da vontade de Deus. Se ela não quiser, aí é ruim para ela, que ela vai estar fora da vontade de Deus. E nós vamos estar de mãos limpas. Por quê? Porque estamos fazendo a nossa parte. Então cada um tem que entender a sua parte dentro do casamento, para que possa estar dentro da vontade de Deus e glorificar ao Senhor. Então a mulher espiritual, ela quer ser liderada pelo marido.
A mulher que não quer ser liderada pelo marido, ela não é espiritual. Por quê? Porque ela não está dentro da vontade de Deus. Porque foi Deus que disse que a mulher tem que ser submissa. E disse que o marido é quem tem que ser o cabeça, tem que ser o líder do lar. Se você fizesse um levantamento das preocupações das mulheres em cada igreja evangélica de sua cidade, não tenho dúvidas do que estaria no topo da lista o próximo ao topo. Frequentemente, ao aconselhar casais, os pastores escutam: gostaria que meu marido se tornasse o líder espiritual de nossa casa. As mulheres cristãs que têm maridos cristãos, os dois crentes, é o desejo delas. Deve ser o desejo delas. Se você, irmã, não tem esse desejo de ser liderada pelo marido, pois ore a Deus que lhe dê esse desejo, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. E às vezes nós não conseguimos ver a nossa evolução espiritual, nosso crescimento espiritual, porque estamos fora da vontade de Deus. Se nós não vivemos em paz com o nosso cônjuge, o que é que a Bíblia diz? Peguei pesado, né? Eu faço as perguntas, fica ruim, né, irmão? Desse jeito. As nossas orações, irmão, são impedidas. Se nós não estamos bem com o cônjuge, não estamos vivendo em paz da maneira correta, como Deus quer, as nossas orações são impedidas. E aí como é que a gente vai receber as bênçãos de Deus se a gente não está conseguindo nem falar com Deus? E as orações não chegam nem lá. Por quê? Porque não estamos vivendo uma só carne com a nossa esposa. O nosso lar não está dentro da vontade de Deus. E aí as nossas orações são impedidas. Infelizmente, quando as esposas dizem tal coisa, que gostaria que o marido se tornasse o líder espiritual do lar, os homens ouvem algo bem diferente do que elas realmente estão dizendo. Preste atenção, essa parte é muito importante. Muitos homens presumem que sua esposa espera que ele se torne a quarta pessoa da Trindade. Interessante, né? Às vezes os homens dizem assim: não, mas eu não consigo, eu não consigo fazer como Deus faz. Aí ele diz ainda mais: muitos homens imaginam que a esposa cristã não ficaria satisfeita com nada menos que o apóstolo Paulo. Às vezes o homem é negligente também. Não estou dizendo que a culpa é da mulher, não. A culpa é do homem porque não faz como deveria fazer. Às vezes a mulher está errada em que sentido? Quando ela não quer ser submissa, aí ela está errada nisso. Mas quando o marido não quer assumir a liderança, também está errado. Porque às vezes o homem se sente incapaz. Diz: não, mas é porque eu sou analfabeto, né? É porque eu não sei ler direito, é porque eu ganho dinheiro com a minha esposa, não tem como eu ser o líder. Peraí. Deus não está dizendo que esses são os critérios para ser o líder do lar, não. Você tem que ser um doutor formado, você tem que ganhar mais dinheiro que a sua mulher para ser o líder espiritual da sua casa, não. Às vezes a gente acha: não, eu não sou uma pessoa da Trindade, eu não sou um ser divino, eu não sou um apóstolo, eu não sou um pregador do Evangelho, não tem como eu ser o líder do lar. Tem sim. Porque no momento que você casou, Deus disse que você é o cabeça. É ou não é? É o cabeça. Então, se você é o cabeça, Deus não diz o critério para você se tornar cabeça, não. Que formatura, conhecimento secular, não. O critério para se tornar cabeça qual é? Casar, não é não? Casar. Esse é o critério. Casou é cabeça. Não importa o seu grau de estudo, qual emprego você tem, não. Pode estar desempregado, mas você é o cabeça. Porque foi Deus que disse: você é o cabeça da mulher. E aí, irmão, como é que eu vou ser o cabeça desempregado analfabeto? Né? Mas eu sou desempregado, eu não sou analfabeto. Eu não tenho como ser o cabeça. Tem sim. Você não tem boca? Não sei falar, não, sou mudo. Você não consegue se comunicar com Deus, não? Consigo, então pronto. Se comunique com Deus, ore, peça a Deus sabedoria, porque Deus é quem? É o Todo-Poderoso, então Ele pode lhe dar sabedoria para você liderar o seu lar. Analfabeto, desempregado, mudo e surdo, e ainda mais cego, se quiser. Deus pode, irmãos, porque Deus é o Todo-Poderoso. Ou você não acredita que Deus pode fazer de você um líder? Eu acredito que Deus pode. Se Ele criou o mundo, se Ele nos chamou das trevas para a luz, por que Ele não pode nos tornar o líder do lar? Não pode nos dar sabedoria para liderar o lar? Por que não? Agora, às vezes nós não acreditamos, nós não oramos a Deus, né? Quem de nós já orou? Senhor, me ensina, Senhor, a ser o líder do meu lar. Senhor, me dá sabedoria para liderar a minha casa dentro da tua vontade. Quem já orou assim? Não levante a mão. Será que nós já oramos assim? Será que nós clamamos ao Senhor: Senhor, pelas tuas misericórdias, Senhor, me ajuda a ser o líder do meu lar? Porque essa é a tua vontade, Pai. Olha a motivação, né? A motivação da oração. O Senhor me ensina a ser o líder do meu lar, que a minha esposa é muito rebelde, desobediente. Não.
Me ensina, Senhor, porque essa é a tua vontade. É que eu seja o líder espiritual do meu lar. Eu quero a tua glória. Eu quero glorificar o teu nome. Cuidado na motivação, na hora de orar, para que não seja para nos glorificarmos, é para a glória de Deus na nossa vida. E devido aos homens saberem que nunca estarão à altura da Trindade ou do apostolado, muitas vezes acabam desistindo e não tentam de forma alguma liderar o seu lar. Está vendo? Tem homens que desistem. Ah, não, a mulher lá em casa é teimosa demais. Ah, desistiu, abri mão, já deixa ela fazer o que ela quiser. Negligência é pecado, não é não? No trânsito, se você for negligente, você não comete infração de trânsito, né? É infração de trânsito. Tem crimes culposos, que é sem intenção, por negligência. Negligência também é crime, né? Então, se você for negligente, se você não quiser ser o líder do lar, você está errado também. Tem que procurar ser o líder do lar, desenvolver bem essa liderança, porque você já é, na verdade, no momento em que casou. Contudo, não podemos nos utilizar disso como pretexto. Não é porque eu não sou um apóstolo, não é porque eu sou Deus, que eu vou usar como pretexto para não liderar o meu lar, não. Lembre-se de que somos designados por Deus como líderes de nosso lar. A esposa, com razão, deseja que assumamos esta responsabilidade. Então foi Deus que nos designou líderes do lar. Então precisamos desenvolver esse papel. A esposa quer ser liderada por seu marido porque Deus a designou para ser liderada. Por que a mulher espiritual quer ser liderada pelo marido? Porque foi Deus quem fez isso. Foi Deus quem estabeleceu assim, que a mulher deve ser liderada pelo marido. Embora a mulher em nada seja inferior ao homem, está vendo? Por isso que há muita má interpretação quando se fala de marido ser o cabeça e a mulher ser submissa. Acham que a mulher tem que ser escrava. Deus criou Eva como escrava de Adão. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que ele seja idônea, capaz de desenvolver bem esse papel de auxiliadora. Então a mulher é uma auxiliadora do homem. A mulher não é inferior ao homem. A mulher não é menos do que o homem. A mulher não tem menos valor do que o homem. Na sociedade cristã, não. Mas vocês sabem que nos países que perseguem o evangelho, a maioria é assim, né? A mulher é desvalorizada. A mulher que se converte a Cristo, se ela for descoberta, eu não vou nem falar o que acontece com ela, mas atrocidades acontecem com elas. Porque alguns desses países que perseguem o evangelho, eles têm a mulher como simplesmente um objeto, uma mercadoria. E quem livrou a mulher disso? Dessa escravidão? Quem foi? O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo foi quem libertou. A palavra de Deus, o evangelho da nossa salvação. O Deus Todo-Poderoso foi quem libertou a mulher dessa escravidão. Não é à toa que você pode observar que uma boa parte das igrejas tem mais mulher ou homem. Pararam para observar? Tem mais mulheres. Porque as mulheres acharam em Cristo esse refúgio. Acham em Cristo a liderança que não tem em casa. E elas se entregam a Cristo. E aquelas que têm mais um conhecimento sobre essas coisas, que observam que lá nos países onde Cristo não é o cabeça, como as mulheres são tratadas lá, e vê aqui onde um país, vamos dizer, entre aspas, cristão, né? Entre aspas, vê como é diferente, como o tratamento da mulher é diferente. A mulher tem o seu lugar na sociedade. Lá, em alguns países, não tem. E a mulher se entrega a Cristo. Eu quero esse Deus que me dá liberdade. Mas não liberdade para fazer o que é errado, né? Liberdade para não ser escrava do pecado e nem escrava dos homens, mas para viver em união. Então Deus, irmãos, ele é maravilhoso. Ele coloca cada coisa no seu lugar. O homem para ser o líder, a mulher para ser submissa, sem desmerecimento. Ele não desvaloriza a mulher. Embora a mulher em nada seja inferior ao homem, Deus estabeleceu papéis distintos para ambos. A mulher não é inferior, mas cada um tem o seu papel. Um de líder e o outro de submissão. Em Gênesis 2:18,
Gênesis 2:18, Deus disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, farei uma auxiliadora, que ele seja idônea. Então Deus, ele fez Eva sob medida para Adão, fez uma mulher sob medida para o homem, para ser auxiliadora e não escrava. O homem de Deus, ele não trata a mulher como escrava, não. Pelo contrário, ele trata a mulher como rainha. Ele respeita a mulher, ele dá amor e carinho à mulher, ele dá atenção à mulher, ele protege a mulher. O homem de Deus, ele procura fazer isso. Tem um texto bem interessante, não lembro se eu coloquei no grupo lá do WhatsApp, que fala sobre o homem, né? Líder. Ele coloca a mulher em qual lado da calçada? Lado de dentro da calçada. Você vai andar com a sua esposa na rua, aí tem lá a calçada, aqui a rua, aí tu vai do lado da calçada e deixa a mulher do lado da rua, Está errado. O homem, nesse simples gesto, ele já demonstra que tem cuidado com a mulher. Põe a mulher do lado da calçada. Que pode vir um doido de moto, de bicicleta ou de carro e passar por cima da sua mulher. Ah, irmão, mas aí vai passar por cima de mim? Morra, mas deixa a mulher viva. Né? Porque mostra que você ama a sua esposa e tem coragem de dar a vida por ela. É assim que o homem de Deus tem que fazer. Ter coragem de morrer pela esposa se for preciso. Porque é assim que Deus disse, não é? Assim como Cristo deu a vida pela igreja, assim o homem tem que estar disposto a dar a vida pela mulher se for preciso. Cuide da sua esposa, demonstre para ela que você tem cuidado com ela, que você protege ela. Essa é uma demonstração de amor. É um simples gesto, né? Mas que vai nos induzindo a agir de uma forma a demonstrar para a nossa esposa que nós a amamos, que nós a protegemos, queremos o melhor para ela. É possível pendurar quadros na parede usando uma chave inglesa, mas um martelo faz o trabalho muito melhor. Quem já tentou pregar um prego com um alicate? Pegar, não tem um martelo, pega um alicate aí, né? É bem ligeirinho, né? Demora que só, né? Aí quando acabar o prego, toma no dedo, né? Não é mais fácil com o martelo? Não? Porque o martelo foi feito para isso, não foi? Aí ele está traçando esse paralelo e fazendo a mesma coisa. A mulher pode até tentar liderar o lar, mas ela é uma chave inglesa, um alicate. Ela não vai conseguir pregar bem o prego. É melhor que o martelo faça o papel dele. O martelo é o homem. E aí ele diz aqui, infelizmente muitas mulheres são obrigadas a tomar a liderança nas coisas espirituais porque o senhor martelo, que é o marido, está inerte na frente da TV e hoje também em frente o celular, né? Cadê o marido? Tá no celular, tá jogando, né? Ou tá assistindo as séries no Netflix, né? Ou em outras coisas aí, por aí, e não tá assumindo o papel de liderança do celular. Não estou dizendo que eu estou demonizando o celular, não, pessoal. Tem que ter maturidade para entender as coisas. Estou dizendo que você vai jogar seu celular no mato, chegar, tacar ele dentro da privada, pronto, quer mais que esse celular. Não. Mas você tem um equilíbrio na sua vida. A prioridade sua é jogar, é assistir série Netflix ou é liderar o celular? Qual a prioridade? Liderar o lar. Então deixa o celular lá quietinho, lidera o seu lar, desenvolva bem o seu papel, tá resolvido, tá feito, tá. Vai lá. Seu tempo de descontração, sem problema, né? Aí tem gente que às vezes escuta essa orientação, ei, irmão, então quer dizer que eu assistir porno no celular é pecado? Não, irmãos. Mas quando você negligencia o seu papel por conta do celular, aí é o pecado. O celular não é pecado em si, não. O celular não faz nada sozinho, faz? Se eu soltar ele aqui, ele cai, não? Ele não tem disposição nem de ficar sozinho. Se eu soltar, ele vai, né? Faz nada só. Nós é que às vezes nos escravizamos com ele. Fazemos dele o nosso Deus. Eu posso viver sem qualquer coisa, menos sem o celular. Às vezes tem gente que acha até assim, pode viver até sem a mulher, agora sem o celular não dá. Pelo amor de Deus. Né? Que tipo de crente somos nós? Que damos mais valor ao celular do que a mulher. Hoje foi interessante que eu fui comprar um sorvete ali, né? Aí a mulher, bote aqui na sacola. Não precisa não.
Não, para não sujar o carro. Que conversa é essa? Isso é coisa material, é para sujar mesmo. Aí a mulher ficou assim, disse, é porque eu faço assim, porque tem gente que pode fazer qualquer coisa, até com a mulher, mas com o carro não pode, né? Olha, meu Deus do céu, isso é engraçado, nós sabemos dessas coisas, né? A mulher que me vendeu o sorvete hoje de tarde, né? Então, pessoas valorizam mais um transporte do que a esposa. Irmãos, isso não pode. Valorizar mais o celular do que a mulher. Valorizar mais a casa do que a mulher não pode. Quem acha uma esposa acha o quê? Lembra o que a Bíblia diz? Acha o bem e encontrou a benevolência do Senhor. Deus teve misericórdia e nos deu uma esposa. E cuide bem da sua esposa. Tenha responsabilidade com isso. Seja homem. Só um veste calça não. Porque às vezes a gente é mais veste calça, né? É homem porque veste calça, mas não assume o papel de homem no lar, de líder do lar, de proteger e de cuidar da esposa. Então, tanto maridos como esposas serão bem sucedidos quando exercerem os papéis que receberam de Deus. Finalmente, quarto motivo porque é importante a liderança é o fato de que o matrimônio representa a imagem de Cristo e da igreja. Olha a importância. O casamento representa Cristo e a igreja. Mostra isso a importância de homens que lideram sua família. Deus diz que os casais, em seu proceder, representam um traço característico de como Jesus Cristo se relaciona com a sua igreja. Lá em Efésios capítulo 5, melhor dizendo, versículo 22, diz, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido, está vendo? É o cabeça da mulher. Casou é cabeça. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Ele vem traçando um paralelo. Cristo é o cabeça da igreja, né? Cabeça. Então, o marido é o cabeça da mulher. Qual é o papel mais fácil de representar? De Cristo ou da igreja? O papel mais fácil de representar. É mais fácil você fazer o que Cristo fez ou é mais fácil você fazer o que a igreja fez? O que é mais fácil? É fácil morrer na cruz, carregar o nosso pecado, carregar os pecados da humanidade? Não. É mais fácil ser igreja, não? É mais fácil, não? E aí Deus deu o papel de igreja para quem? Para o marido ou para a mulher? Para a mulher. Então Deus deu o papel mais fácil para quem? Para a mulher. Olha aí que legal, né? Interessante. Deus deu o papel mais fácil para a mulher. Então, mulher, se contente, porque Deus teve misericórdia de você. Ele deu o papel mais fácil, que é de ser submissa, e deixa o homem comer as broncas, né? Resolver as coisas, resolver os problemas. Deixa ele lá se virar, porque Deus fez ele para ser cabeça. Você transmite a verdade de Cristo se lidera sua esposa com amor, sacrifício e abnegação. Porém, se você é um egoísta, incapacitado ou um ríspido ditador, está mentindo sobre Jesus diante do mundo que ele observa. Então, nem podemos ser negligentes e nem podemos ser ditadores. Irmão, como é que eu sou um marido ditador? É quando você não escuta a esposa. Você não quer nem saber o que a mulher tem a dizer. É você um ditador. A mulher ela não tem essa obrigação de viver dessa forma, não. Muda e calada dentro de casa, não. Pare, escute a mulher, escute. E aí, no final, você pondere nas coisas. Se a mulher estiver certa, tenha humildade. Realmente você está certo. Bora fazer desse jeito aí mesmo. Pronto. Agora, se a mulher também estiver errada, mulher tenha humildade também para reconhecer. Realmente, deixa meu marido. Não, mas eu sei que eu estou certo. Cuidado, cuidado. Porque às vezes você está errado e dizendo que está certo. Não tem humildade. E aí é onde entra a submissão para ter acordo. O marido tem que ter a humildade de reconhecer quando a mulher está certa. E a mulher tem que ter a humildade de ser submissa. Irmão, mas se der errado, problema de quem? Do marido, que decidiu errado, problema dele. Esposa, você está livre desse erro. Se você foi submissa, deixou seu marido decidir, ele decidiu errado, problema dele. Ele vai prestar conta com Deus. Ele é quem vai prestar conta com Deus. Procure ficar no seu papel, que é mais fácil. Eu provei para vocês aqui que é mais fácil ser igreja do que ser Cristo.
Deus diz que os casais em seu proceder representam, traz características de como Jesus Cristo se relaciona com a igreja. Aí as mulheres têm que ser submissas. Se você, essa parte eu já li, o pastor e escritor Douglas Wilson diz apropriadamente: cada casamento em cada lugar do mundo é uma ilustração de Cristo e a igreja. Como é que nós estamos representando Cristo e a igreja? Será que as pessoas olham para nós como um casal e podem dizer: rapaz, ali são crentes, viu? Ou será que o mundo olha para nós e diz: vixe, já chia logo, né? Panela de pressão, vixe, rapaz, ali, pensa num casalzinho de crente sem futuro. Já ouviram isso? Por causa do pecado da rebeldia, muitas ilustrações, né, de Cristo e a igreja, ou seja, muitos casais, são infamantes mentiras concernentes a Cristo. Mas um marido jamais deixe de falar sobre Cristo e a igreja. Se ele é obediente a Deus, está pregando a verdade. Se ele não ama sua esposa, está proferindo apostasia e mentiras. Mas de qualquer forma ele está falando. Então, se você é um bom marido, um marido de acordo com a vontade de Deus, você está representando bem Cristo. Se você não é um marido dentro dos padrões de Deus, você também está falando para as pessoas, mas está falando de forma negativa. Está dando exemplo negativo de como se deve servir a Deus. E está sendo um mau testemunho para o Evangelho. Quão importante é a sua liderança espiritual? Ainda que não tenha de unir-se à Trindade ou tornar-se um apóstolo, Deus designou você, homem, como cristão para esta tarefa desafiadora. É desafiador. Vocês viram a responsabilidade? Perceberam, homens, como não é fácil ser homem? Perceberam como não é fácil? Perceberam, mulheres, como não é fácil ser o marido? E às vezes a mulher pensa assim: eu faria muito melhor do que meu marido. Será? Será que faria? Viu como não é tão fácil? Não é tão simples ser marido? A responsabilidade que se tem e as consequências que se pode obter. Se você fizer o trabalho certo, beleza, vai colher consequências boas. Mas se fizer errado, vai colher consequências más. A responsabilidade é muito grande. Muito grande. Então, mulher, não tente tomar essa responsabilidade para você. Deixa do jeito que Deus estabeleceu. É desafiador, é difícil, mas tem uma notícia boa. Deus suprirá graciosamente a força. Deus vai te dar, homem, a força e a habilidade que você precisa para realizar essa tarefa, para ser o líder do seu lar. Deus não promete o carro do ano ou uma casa maior pelo qual você possa estar orando. Deus não promete isso. Se você for um homem de Deus, vou te dar uma casa boa e um carro, beleza. Não. Mas esteja certo de que Deus responderá às suas preces por auxílio para ser o homem que Ele espera que você seja. Então, se você orar a Deus para ser um homem de Deus, um homem fiel a Deus, um líder do seu lar, que brilha a luz de Cristo, Deus vai te dar. Porque é a vontade de Deus para a sua vida. Às vezes, irmãos, nós pedimos a Deus um emprego melhor. Pedimos a Deus uma forma de ganhar mais dinheiro, não é não? E às vezes Deus não dá. Por quê? Porque não vai ser o melhor para nós. E às vezes Deus faz um teste, Ele dá para mostrar que nós não somos capazes de administrar aquilo. Porque quando vem mais dinheiro no bolso, às vezes a gente esquece das coisas de Deus, não é não? Esquece, vai dizer: não tem mais tempo não. Rapaz, eu estou tão ocupado agora. Se você soubesse a minha correria, está tão grande com esse novo emprego que eu não estou conseguindo mais ir para os cultos. Será que esse emprego é de Deus, né? Será que é de Deus? Será que é o melhor para você permanecer nesse emprego? Se você não tem mais tempo para Deus? Cuidado, irmãos. Muito cuidado. Que nem tudo que parece é. A gente pensa que é uma bênção muito grande, mas vai nos afastar de Deus. É a maldição maior do mundo. Que a maldição maior do mundo é o mundo estar distante de Deus. É o ser humano estar distante de Deus. Por que nós vemos essas desgraças no mundo hoje? Essa violência no mundo desenfreada. Você liga o canal na televisão, naqueles canais policiais da cidade 90, Rota 22, né? O que é que você vê lá? Olha, os jovens estão se convertendo, indo para as igrejas, né? Os canadeus, é isso?
Não, morreu 2, morreu 3, mataram não sei aonde, o outro está escambichado, morreu 3, um foi com a mão no soro, outro na vela. E é assim, todo dia. Onde é que está o problema? Aprenderam na mensagem de hoje? Onde é que está o problema? Homens fracos. Homens fracos. São homens que abandonam as famílias, homens que sabem fazer o filho, mas não sabem assumir, aí abandona a mulher com o filho e tudo, não é homem para assumir a responsabilidade, é um frouxo. Aí o que é que acontece? As famílias se desestruturam, ficam destruídas, os filhos crescem sem a representação masculina, a figura de um pai, e aí acha que não tem mais jeito, e aí cai na criminalidade. A coitada da mãe às vezes tem que correr trabalhar para poder dar de comer o menino, porque o pai nem a pensão dá, é tão irresponsável que não dá nem a pensão. A coitada da mãe que tem que se virar às vezes para criar 2, 3, 4 meninos, aí não tem tempo de dar atenção aos meninos no mundo. De quem é a culpa? Do homem fraco, irresponsável, que não é macho para assumir a responsabilidade dele. Sabe fazer o menino, depois não posso prejudicar o meu futuro, porque eu sou um jovem, tenho a vida toda pela frente. É um irresponsável, sem futuro. Porque aí você não pode, né, homem, parar o seu futuro, mas a mulher que você engravidou pode parar o futuro, né? Irresponsável. E aí, esse filho irresponsável que fez isso, tem um pai irresponsável por trás, que não diz seja homem. Você não fez o menino, pois seja homem e vai assumir agora. Você vai assumir o menino que você fez. E não paga a pensão não do menino, para você ver. Para começar, não era nem para abandonar a mulher. Se fez o menino, vai criar. Seja homem, seja só um veste e calça não. Vocês estão prestando atenção? O efeito dominó está na sociedade que nós temos hoje. Onde é que está o problema? Não temos mais homens fortes. Os homens são fracos, frouxos. Não têm a responsabilidade de assumir as coisas. E é por isso que temos a desgraça na sociedade que nós temos hoje. Então, que Deus possa ter misericórdia de nós e nos ensinar a ser homens fortes, homens de Deus. E que nós tenhamos a humildade de ser tais homens. De receber a orientação do Pai e quebrantar o nosso coração. E dizer, Senhor, eu estava errado. Me ensina, Pai, a corrigir o meu erro e assumir o papel que o Senhor quer que eu assuma. Para que eu seja um homem que glorifique o Teu nome. Um homem forte, um líder do meu lar, um pai amoroso, um marido amoroso, que sabe defender a sua família na hora certa, que sabe resolver os problemas, que intervém na hora certa na criação dos filhos. Vocês acham que a disciplina, a mulher gosta de disciplinar os filhos? Vocês acham que o marido gosta também? O homem de Deus gosta? Não. Mas quem tem que tomar a frente é o homem. Ei, peraí, meu irmão. Está desobedecendo a mamãe, né? Vem conversar com o papai aqui, venha. E o marido resolver. Tirar esse peso da mulher. Ai, não, isso tem nada a ver não. Não tem? Como é que você acha que fica o psicológico da mãe? E ter metido a surra no menino, obrigado a fazer isso porque o pai é omisso. Como é que você acha que a mulher se sente? O psicológico dela fica como? Que a mulher tem um psicológico mais frágil do que o do homem. Então assuma a responsabilidade. Se obedecer a mamãe, me chama, viu? Eu venho aqui resolver, conversar com ele. Assuma, proteja a sua esposa. E a sua esposa fala, rapaz, meu marido é uma bênção. Você é doido, deixa nem eu bater no menino, ele mesmo vai lá e vem cá. Que eu resolvo. Você está protegendo a sua esposa, fazendo com que ela fique tranquila. Que ela não tenha essa responsabilidade, não é dela. É bem verdade que ela também não vai deixar o menino fazer tudo o que quer, né? Mas saber que o marido chega junto e resolve. Então, irmãos, vamos pedir sabedoria a Deus. Eu costumo sempre dizer, vocês que são crentes, nós que somos crentes, temos o quê? O Espírito Santo. Então, ore a Deus, que Deus vai lhe orientar pelo Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai amado, muito obrigado pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Sabemos, ó Pai, que estamos muito aquém daquilo que o Senhor espera de nós. Clamamos ao Senhor pela Tua misericórdia para que possamos ser os homens que o Senhor quer que sejamos. E que as irmãs, ó Pai, sejam as mulheres que o Senhor quer que elas sejam, para que tenhamos assim a sociedade forte,
famílias fortes, igrejas fortes, que buscam o Senhor, que glorificam o teu santo nome, que dão testemunho, ó Pai, de como os teus filhos devem viver. Nós pedimos as tuas bênçãos para o retorno aos nossos lares, a tua proteção e o teu cuidado sobre a vida de cada um. Oramos em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, se Deus quiser, próximo final de semana,